E agora a gente vai atualizar as informações do acidente que aconteceu em Capitólio, Minas Gerais. O tenente Pedro Ayara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, conversa comigo agora ao vivo via Skype. Tenente, querido, bom dia, boa tarde já para o senhor. Agora, quais são as informações que o senhor traz para a gente, essas informações atualizadas aí, desse grave acidente? Seu momento, olha, que a rocha se solta, atinge as embarcações, tem gente que foi lançada, tal, né, o deslocamento ali, a força toda que essa rocha, no momento que ela bateu nas águas ali, e principalmente a embarcação sendo atingida. Quais são as informações, tenente, que eu trago para a gente a partir de agora, querido? Boa tarde a todos os espectadores do SBT. Nós permanecemos com a operação de busca na região, embora todos os 10 corpos das vítimas dos óbitos eles já tenham sido recuperados e entregues para a Polícia Civil, para que possa ser feito trabalho de identificação. A gente permanece na busca pelo seguinte motivo. Como a colisão, né, nessas imagens é uma colisão extremamente forte, infelizmente algumas vítimas, com o impacto da rocha, elas foram segmentadas. Essa é uma rocha extremamente pesada, cada metro cúbico, né, desse tipo de rocha, que é o quartzito, ele pesa em média 1,87 toneladas, e nessa situação a gente tem uma rocha de vários metros cúbicos, além da própria aceleração da gravidade quando ela cai, e em decorrência disso, embora a gente já tenha feito a recuperação desses corpos, esses segmentos menores dos corpos que não foram recuperados íntegros é o que a gente está buscando por uma questão até da dignidade, né, e dos restos mortais eles poderem ser velados pelas famílias. Além disso, existe um outro trabalho muito importante que é feito no sentido de recuperação de indícios e de vestígios que vão auxiliar nas investigações. Então a gente faz a recuperação desses objetos também, de partes das embarcações, para facilitar também o trabalho pericial que está sendo feito no local. A gente percebe também, eu lendo hoje durante o dia inteiro, percebendo que não havia estudo geológico com relação aos problemas ali, os impactos dos últimos impactos das chuvas que pudessem causar problemas nessa região. Essa imagem também me chamou a atenção, que as pessoas que estavam na embarcação, tenente, falavam assim, ó, presta atenção como o nível da água está vindo muito forte, a água está vindo mais forte, eles começam a gritar, pedindo para as lanchas saírem daqueles pontos ali, porque já havia indícios quando aquelas pedras começaram a cair, não é isso, tenente? E as pessoas mais próximas, nas embarcações mais próximas, não se atentaram a isso. Do ponto de vista geológico, esse movimento que acontece é um movimento do tipo tombamento, e ele é muito característico nesse tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar. Então faz parte do próprio processo desse tipo de sítio, né, quando a gente fala de um sítio de cânions, como é o caso de Furnas, acontecer esse tipo de fenômeno. O que na verdade impressiona, que é bem atípico nessa situação, é que esse tombamento ele acontece envolvendo um bloco muito grande de rocha, e além disso acontece o tombamento no sentido perpendicular. Geralmente esse tombamento ele acontece no sentido paralelo ali ao restante ali do bloco do maciço rochoso. Nesse caso, a gente, por mais que existam levantamentos, né, da própria região, os levantamentos geológicos, a gente tem que ter isso que você falou, que é a postura de prevenção do barqueiro, daquela pessoa que está conduzindo a embarcação. Em qualquer indício aparecendo, como esse desprendimento anterior que acontece, a gente fica quase um minuto ali com pequenos torrões de terra sendo desprendidos, desplacados antes, o mais adequado é a gente fazer o afastamento, porque isso já são indícios que está tendo uma perda de resistência interna daquele material, a rocha ela já está iniciando aquele processo de desprendimento, que numa situação como essa oferece um risco gigantesco, justamente pela própria característica da formação dessa área, que é uma formação com muita descontinuidade, justamente porque essa região de cânion, ela se forma basicamente com essas rochas sedimentares sofrendo processos de intemperismo e também de erosão. Tenente Pedro Ayara, eu conversei com algumas pessoas aí de Capitólio, sabe, de Minas Gerais ainda ontem, falando via telefone, e o que me chamou a atenção é que algumas das pessoas falaram que as pessoas que vão para aí de embarcação, elas não teriam orientação para não ficar muito próximas a essa parte da rocha. Eu acredito que agora, depois dessa tragédia que aconteceu aí, claro que agora vai ter fiscalização, vai ter orientação, não vai poder chegar até um determinado local. Agora, o pessoal do Corpo de Bombeiros tinha essa informação se as autoridades aí orientavam as embarcações a não chegar tão próximas ali a essa mureta de pedra aí? Existia essa orientação? Olha, já existe em relação às normas de utilização desse espaço algumas vedações em relação à questão do afastamento, que são fiscalizados tanto pela prefeitura do município envolvido, que é Capitólio, como também da Marinha do Brasil em relação às normas aquaviárias.
Só que, obviamente, né, nesse caso, a gente teve um fenômeno atípico. Certamente, com essa situação desse acidente, já está sendo feita uma força-tarefa para analisar todos os riscos da região e, né, detectada a necessidade, serem modificados esses procedimentos de segurança, no intuito, às vezes, de aumentar essa distância de segurança, talvez também de reforçar e melhorar esse tipo de orientação e, eventualmente, de fiscalização. Olha, Tenente, eu agradeço, senhor, a sua participação. Estendo a nossa preocupação aí ao governador de Minas Gerais pelo que aconteceu. 10 pessoas mortas é um número muito preocupante. A gente sabe que vocês permanecem trabalhando, até porque poderiam ter mais vítimas. O senhor mesmo disse aqui que o impacto da rocha ali nas embarcações, algumas pessoas tiveram os corpos mutilados ali, e isso também preocupa. Espero que as pessoas também percebam o risco e não se arrisquem, porque a gente não pode ver uma cena como essa. Foram 10 pessoas mortas e o número poderia ser ainda maior. Tenente, obrigado para o senhor. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Estenda aí, né, os nossos sentimentos pelas perdas a todo mundo aí, tá bom, Tenente? Muito obrigado, 12:06.